Oi pessoal, eu sou o professor Ronilson Mendes, de Matemática Financeira para Concursos. Hoje iremos começar o nosso curso de Matemática com o primeiro assunto, que é porcentagem, beleza? Então tá, porcentagem pode ser entendida como sendo uma fração cujo denominador é 100. Então quando eu falo para você 5%, é a mesma coisa que 5 dividido para 100. Então, 5% é a mesma coisa que 5 dividido para 100. Isso aqui também pode ser entendido como sendo o quê? 0,05. Por que, Ronilson? Porque, como eu tenho 2 zeros, eu vou puxar 2 escalas para a esquerda. Beleza? Então, pessoal, porcentagem é a base da matemática financeira. Se você não souber porcentagem, não souber fazer cálculos com números decimais, a tua vida como matemática financeira não vai ser fácil. Então, ao longo desse curso, eu vou passar as dicas, os macetes, para você arrebentar numa prova de matemática financeira para concursos. Beleza? Vamos prosseguir aqui. 10% é a mesma coisa que 10 dividido para 100, ou ainda 0,10. Ok, Ronilson? 2 escalas para a esquerda. 0,10 também pode ser entendido como 0,1. Então, quando eu falo para você 0,1 é a mesma coisa que 10%, porque este zero aqui ele não vai influenciar em nada. Tranquilo? Vamos lá. 2,5%. 2,5 dividido para 100, que vai ser quanto, Ronilson? Por quê? A vírgula está bem assim, 2 escalas para a direita. Então, 2,5% é a mesma coisa que 0,025. E, prosseguindo, nós temos aqui 2%, é a mesma coisa que 0,02. E 20%, Ronilson? 20% é a mesma coisa que 0,2 ou 20. Olha só, entenda a diferença. Quando eu te falar 20%, é a mesma coisa que 0,2. Beleza? Já se eu te falar 2%, é a mesma coisa que 0,02. Então, pessoal, quando eu falar para você que é 5%, é 0,05. E se eu te falar 50%, é 0,5. Entenda isso aí, porque vai te ajudar muito nas questões ao longo desse curso de matemática financeira. Então, você precisa compreender esse mecanismo da porcentagem. Porcentagem é a base da matemática financeira. Você não pode começar logo com os simples, os compostos, porque senão você não vai conseguir trabalhar bem. Beleza? Então, pessoal, aí eu tenho agora uma primeira questão, uma questão básica de matemática financeira. Ronilson, que questão é essa, meu lindo? Essa aqui, ó. Uma geladeira custa R$ 1.200, após um aumento de 20%, ela passará a custar quanto? Então, pessoal, o valor dessa geladeira qual é? R$ 1.200. Eu queria, desde já, te falar que 20% é o dobro de 10%. Se fosse 10%, seria só puxar uma casa para a esquerda. Como é 20%, eu vou fazer o quê? Puxando uma casa para a esquerda, eu tenho 120. Logo, 20% é o dobro. Qual é o dobro de 120? 240. Então, pessoal, de cabeça eu já sei a resposta. Eu já sei que o aumento foi de 240. Ao somar 240 com 1.200, eu já tenho que a geladeira passou a custar 1.440. Ronilson, quer dizer que é muito fácil, é só fazer de cabeça? É. Pessoal, qual é a maneira tradicional de fazer esse negócio? O que eu digo? A geladeira hoje custa quanto? 1.200. Vou dizer que 1.200 é a mesma coisa que 100%. Ela teve um aumento de 20%. Então, eu tenho aqui 20%, que vai chamar para X.
Tranquilo? Então agora o que é que eu faço? Eu posso cortar 2 zeros de cá, 2 de cá. Quanto é que é fazer uma regra de 3 simples, que é o produto cruzado, esse com esse? Quando é 12 vezes 2? Então, x vezes 1 dá x. 12 vezes 2 é quanto? 24. Cara, e este zero aqui, Wilson, é só acrescentar. Então, pessoal, fazer uma simples, quer dizer, uma regra de 3 simples, eu descobri que a minha resposta, o meu aumento foi de 240. Para eu saber quanto vai custar, quanto passará a custar esta geladeira, eu vou fazer o quê? Vou pegar 1.200 e vou somar com 240 e eu tenho 1.440. Tranquilo, pessoal? Então é muito fácil, pessoal. Porcentagem é uma aplicação de regra de 3 simples. O lance em concursos é que às vezes você terá que usar a regra de 3 várias vezes, e isso é que vai começar a empolar o meio de campo. Então, para isso é que eu trouxe muitos macetes, entendeu? Para você fazer uma prova e detonar. Esses macetes você poderá encontrar no meu livro de Matemática Financeira para Concursos, pela editora Ediron, em Brasília. Ok, pessoal? Então, vamos para cá. Você agora já sabe que eu trouxe uma questão muito simples e agora uma questão de um concurso chamado Ministério da Cultura. A pergunta foi tão simples que quando eu vi, eu nem acreditei. Beleza? Então, o que é? 5 oitavos em porcentagem vale quanto? Pessoal, 5 oitavos. Para eu transformar qualquer número, seja ele inteiro, decimal ou fracionário, para porcentagem é simples. Eu apenas multiplico por 100. O Nilson, o inverso qual é? Se eu quiser transformar de porcentagem para qualquer número, eu divido por 100. Tranquilo? Então vamos lá. 5 oitavos. Para transformar para porcentagem, eu multiplico por 100. E como é que fica isso? 500 dividido para 8. Por que para 8, Nilson? É porque aqui é como se tivesse 1. Quando é 8 vezes 1? 8. Ao dividir 500 para 8, você poderá se valer deste cálculo aqui, dá 5, olha, 6, quanto é que é 6 vezes 8? Pessoal, 48. 48 menos 50 vai dar 2. 20 dividido para 8 é quanto? 2. Aí, quando é 2 vezes 8? 16. Sobra 4. Pessoal, 4 não dá mais para eu dividir por 8. O que eu faço? Eu acrescento 0 e uma vírgula. 40 dividido para 8 é quanto? 5. Então a minha resposta é muito fácil. 62,5%. Tranquilo. Por isso eu poderia ter simplificado primeiro. 500 para 8 é a mesma coisa que 250 dividido para 4. 250 dividido para 4 é a mesma coisa que 125 dividido para 2. 125 dividido para 2 é a mesma coisa que 62,5%. Então, pessoal, fica para você a mensagem. Toda vez que eu quiser transformar para porcentagem, eu simplesmente multiplico por 100. Algumas pessoas, por serem iniciantes ou terem passado por esta aula sem aprender, perguntam: Wilson, por que tu multiplicou só por 100? É porque embaixo é como se tivesse 1. Então eu multiplico 8 vezes 1, dá o total 8. E 5 vezes 100, que dá 500. Ok, pessoal? Tranquilo, beleza? Hoje é o Nilson. É muito lindo, eu sei. Então, pessoal, vamos agora aprender um macete, uma dica para você resolver o maior problema da porcentagem, que é quando eu tenho taxas sobre taxas, descontos sobre descontos, aumento sobre aumento, aumento e desconto, desconto e aumento. Então, eu já criei uma dica, um macete para você resolver casos como esse. Então, agora nós iremos começar resolvendo logo uma questão que caiu em provas anteriores, para que você perceba que
Matemática é a matéria mais tranquila, mais gostosa que existe. Pessoal, a primeira pergunta qual é? Essa aqui. Um produto, em meses diferentes, sofreu 2 aumentos de 30%. O aumento real foi de quanto? Então, isso aí, ao cair numa prova, entendeu? Digamos que essa prova seja do SESC, ele vai falar assim: então é correto afirmar que o aumento real foi de 60%. Aí você já marcou a letra C, entendeu? C de coisa nenhuma. Então, pessoal, observe bem a pergunta. Digamos que, se esse produto hoje vale R$100, ao aumentar 30%, se 10% de 100 é 10, então 30% é o triplo, ou seja, 30. Então, pessoal, mais R$30 vai passar a ser quanto? 130. Só que o meu próximo aumento não vai ser sobre 100, vai ser sobre 130. Então, pessoal, se 10% é 13, logo 30% é o triplo de 13, ou seja, 39. Então, aqui eu vou acrescentar quanto? 39. Então, a nossa resposta final qual é, pessoal? 169. Cara, era 100 e agora é 169. Qual foi o aumento? Ah, meu Deus, é muito fácil agora. É só fazer 169 menos 100. Que dá quanto, pessoal? 69%. Pessoal, simples assim, não é não? Mas, Ronilson, até ali, eu não consegui ver essa dica que você vai passar para nós, onde eu resolvo isso aí em 2 tempos. Pessoal, qual é a dica? A dica é o seguinte: se são 2 aumentos de 30%, o que eu faço? 30 mais 30 mais. Quanto é que é, pessoal? Puxando uma casa para cada quanto? 3 vezes. Puxando uma casa para cada quanto? 3. Então, este cálculo aqui dá quanto, pessoal? 9. Quanto é que é 30 mais 30 mais 9? 69%. Cara, é sempre assim. Essa dica serve para tudo. Suponhamos que, num outro exemplo, 4, por exemplo, eu tenho 2 aumentos de 20%. Aí você já até pode fazer de cabeça. Como assim? Esses 2 aumentos, eles têm que ocorrer em ocasiões diferentes, ou seja, em meses diferentes. Não é não? Então, por exemplo, no mês de janeiro, o teu salário aumentou 20%. No mês de fevereiro, aumentou 20%. Qual é o aumento real? O aumento real não é 40%. O que você vai fazer? Você vai fazer 20 mais 20 mais 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, a minha resposta é 44%. Cara, essa dica serve para todos os casos. Eu já testei isso aí. Pessoal, já trabalho com matemática financeira desde 98. Entendeu? Já passei em vários concursos. Já estou hoje no meu 4º cargo no serviço público. Então, já passei outros que eu estou aguardando a convocação. Pessoal, quem estuda para concurso, um dia passa. Às vezes você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e não consegue. Mas você passa 1 ano, 2 anos, você consegue. O que vai determinar se você vai conseguir agora ou mais na frente é o salário pretendido, é o cargo pretendido. E quanto mais elevado for teu sonho, mais você terá que se dedicar. Outra coisa também que é determinante desse processo é o tempo que você leva estudando com qualidade. Porque tem pessoas que estudam muito, mas sem qualidade. Então, pessoal, vamos lá agora para o nosso próximo passo. Suponhamos que eu tenha 2 aumentos de 5%. Então, caiu uma pergunta dessa no concurso do Bacen, no concurso anterior. Então, pessoal, 5%
mais 5% dá quanto? Olha só o que eu estou fazendo aqui. Porque eu não tenho que puxar na casa sempre. Então, deu um número decimal. Uma dica para você: na multiplicação de números decimais, não tem segredo. Quanto é que é 5 vezes 5? Pessoal? 25, não é? Uma casa mais uma casa, duas casas para a esquerda. Agora ficou fácil. Quanto é que é 5 mais 5? 10. 10 mais 0,25 vai dar quanto? 10,25%. Então serve para todos os casos. Aumento, aumento. Desconto, desconto. Aumento, desconto. Ou desconto e aumento. Sempre. 6. Aumento de 20% e de 5%. Como é que eu faço? 20 mais 5 mais 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 vai dar quantas? 1. Então, quanto é que é 20 mais 5? 25 mais 1. 26%. Tranquilo, galera? Não tem segredo. Ronilson, eu posso também usar esse macete quando eu tiver uma questão que envolver aumento e desconto? Pode sim. Então, olha só essa questão aqui, ó. Um aumento de 20% e desconto de 10%. Qual aumento real? Então, uma pergunta dessa cai para direto. O salário de Tibúrcio aumentou 20% e logo em seguida sofreu uma redução de 10%. É correto afirmar que o aumento real foi de 10%? Coisa nenhuma. Então, o que eu faço? Se eu te demonstrar daquela maneira que usamos 100, após o aumento de 20%, sempre 20%. Após uma redução de 10%. Pessoal, 10% é o quê? Só puxar uma casa. Então, vou dar aqui menos 12. Aqui eu já sei que a gente faz assim, ó. 10 menos 2 é 8. 11 menos 1 dá. Tá quanto, pessoal? Aliás, 1 menos 1 dá 0 e 1 menos 0 é 1. Então, pessoal, eu tenho aqui um valor final de 108 menos 100 dá quanto? 8%. Cara, por aqui já é tranquilo. E com o macete, com a dica do Ronilson, muito mais fácil. Olha só. Um aumento de 20% menos um desconto mais 2,0 vezes menos 1,0. Por que menos 1,0? Porque aqui é um desconto. Qual é essa diferença? Se fosse 2 de desconto, um de 20 e um de 10, seria menos 20 menos 10. Menos 2,0 vezes menos 1,0. Então, pessoal, isso aqui dá quanto? Dá menos 2. Quanto é que é 20 menos 10? 10. Quanto é 10 menos 2? 8%. Cara, essa dica funciona em todos os casos. Tá bom? Então, pessoal, aqui, com essa aula número 1, eu não quero explorar esse tema, não. No meu livro de matemática financeira, você vai encontrar centenas de questões de porcentagem. Algumas, a maioria comentadas, outras propostas. Todos os macetes você vai encontrar aqui. Então, a nossa próxima aula, a aula número 2, vai ser sobre juros simples e compostos. Então, o nosso curso está disponível para você na internet. Você acessa lá no YouTube, professor Ronilson, você vai ver lá matemática para concurso, raciocínio lógico para concurso, contabilidade para concursos, com dicas, macetes inéditos. Ok? Muito obrigado.